Fala aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo de boa? Tudo tranquilo? Seguinte pessoal, presta atenção aqui porque o vídeo tá bem diferente, tá bem legal. E o objetivo disso aqui é tentar explicar como que funciona o sensor capacitivo. Mas peraí. Antes de tudo eu queria pedir pra você, cara, dar uma passada em 3 canais aí muito foda. É o canal Eletroboom, Live Overflow e o WR Kids. Como eu usei parte do conteúdo dos caras, é nada mais justo do que recomendar eles aí pra vocês. Os vídeos são muito legais, cara, sério mesmo. E com toda certeza são bem melhores que esse aqui. Então é isso aí, cara, dá uma passada lá depois, dá um apoio pros caras e bora pro vídeo. Bom, seja muito bem-vindo aqui então, cara. Caso você nunca tenha visto um capacitor, fica à vontade para pausar esse vídeo e apreciar essa bela maravilha da física. E isso aqui é um capacitor, mas esse aí é só um deles, porque existem vários. E eu não tô exagerando, cara. Dá uma buscada no Google que você vai ver que existem muitos mesmo. Tipo, vários tipos e tamanhos de capacitor. Tá, mas e aí, o que isso aí faz? Bom, basicamente capacitores acumulam cargas elétricas quando uma diferença de potencial é aplicada nos seus terminais. Eu sei que isso parece um pouco estranho agora, provavelmente não tá fazendo muito sentido, mas relaxa que até o fim do vídeo eu realmente espero fazer você entender o que isso significa. Cara, vamos tentar deixar as coisas mais visuais aqui para facilitar o entendimento aí. Vamos usar essa simulação. Sim, essa mesma, essa simulação aí de última geração, cara, feita pela NASA. Bom, cara, temos aqui um capacitor e uma bateria. Se a gente conectar os dois, a gente começa a carregar o capacitor. O capacitor é basicamente duas placas paralelas, como essas aqui. Quando você carrega ele, você está dando um caminho para que as cargas se acumulem em uma das placas, sendo que essas cargas atraem as cargas opostas do outro lado. Esse processo faz com que se forme um campo elétrico entre as placas, e é esse campo responsável por armazenar a carga. Agora, mesmo se a gente cortar a conexão com a bateria, consequentemente cortarmos o processo de carga do capacitor, ele vai manter a carga. Isso porque o campo elétrico faz com que as cargas fiquem presas. Ah, e antes que eu me esqueça, capacitância é uma grandeza escalar, e é ela que nos diz quanto de carga que um capacitor consegue armazenar. Tá, eu sei, mas o que isso tem a ver com sensores? Bom, caso você não tenha notado, sensores capacitivos se baseiam basicamente no funcionamento dos capacitores, entendeu? Capacitores, capacitivos. Ah, e antes de prosseguirmos, eu acho bom falar que alguns capacitores têm polaridade, e se você ligar eles errado... If I turn on the power supply, it starts blinking. There is a capacitor on this circuit that's responsible for the timing. And you can see a tiny negative sign beside it. That means that side needs to be connected to ground or negative. It was at this moment he knew. He fucked up. Tô falando isso porque eu não quero ninguém morrendo por causa desse vídeo e nem me xingando nos comentários, porque eu não avisei. Bom, tá dado o recado, vamos continuar. Sensores, cara. Sensores são umas paradinhas usadas para medir e detectar as coisas. Na indústria tem em todo canto, sério. Para controle de processo, seja ele qual for, esses caras são essenciais. E existem vários tipos, mas nesse vídeo a gente vai falar somente dos sensores capacitivos, beleza? Pô, mano, mas você acabou de falar que essa parada pode explodir. Pra que eu vou querer um explosivo medindo alguma coisa? Relaxa, cara, relaxa. Se você ligar ele certinho, nada vai explodir, eu acho. Mas a principal vantagem desse tipo de sensor aí, manos, é que você não precisa ficar encostando nas coisas pra medir elas. Sei lá, se você quer saber o nível de um ácido aí, então o pica das galáxias, mano, você não vai conseguir medir ele com os instrumentos convencionais aí, muito menos com o seu dedo. Mas fica aí o desafio pra quem quiser tentar medir o nível de um ácido mortal com o dedo. Brincadeira, pessoal, pelo amor de Deus, ninguém faz isso, sério. Mas como que eu posso medir alguma coisa sem encostar nela, mano? É mágica, você vai ensinar a gente a fazer mágica, mano. Não, calma aí, guys, calma aí. Dá pra fazer isso usando o que a gente viu até agora. Bom, o sensor capacitivo ele opera de forma similar ao capacitor. O sensor capacitivo é um capacitor com capacitância variável, lembra aquela grandeza que a gente falou? A capacitância varia de acordo com a distância entre a superfície de leitura do sensor e o material a ser detectado, ou com a variação do material dielétrico que fica entre as placas. Essa variação na capacitância reflete uma variação no sinal elétrico de saída do sensor. E cara, existem muitos sensores desses espalhados na indústria. Vamos exemplificar com o sensor de nível e aproveitar para explicar como é que ele funciona.
Cara, o capacitor tem uma estrutura bem simples, duas placas separadas por um material isolante chamado dielétrico. Nesses sensores que a gente está falando, os capacitivos, basicamente nós vamos ter essas mesmas placas fixas e a variação do material dielétrico. No caso do sensor de nível, por exemplo, conforme o líquido ocupa o espaço do material dielétrico, ocorre uma alteração na capacitância. Matematicamente, nós temos a relação entre as propriedades físicas do capacitor e a capacitância equacionada da seguinte maneira, onde A é a área das placas. Esse 3, ao contrário, sinceramente, sei lá qual é o nome dessa merda, é a permissividade elétrica. O D é a distância entre as placas e o C, obviamente, é a capacitância. Cara, essas duas variáveis aqui vão sempre ser constantes, porque o sensor ele tem sempre o mesmo tamanho. A capacitância é o que a gente quer saber e a permissividade é o que vai mudar conforme o nível. Isso significa que se a gente vai ter uma alteração nessa variável, sempre que o nível mudar, a gente vai ter uma mudança na capacitância. Cara, daí basta você fazer uma regra de 3, sei lá, vamos falar que temos um sensor capacitivo de nível que apresenta uma capacitância de 10 nanofarad quando um tanque aleatório aí de 100 ml tá vazio, ou 100 nanofarad quando ele tá cheio. E eu não falei isso, mas as unidades do capacitor são dadas em farad. Se você quiser, dá uma googlada aí, cara, na boa. Mas enfim, com isso em mãos, para você saber qual é o nível do tanque, basta medir a capacitância indicada pelo sensor, fazer a regra de 3 e pronto. Na verdade, os sensores trabalham com sinais elétricos, que variam na saída, mas esses são diretamente alterados pela capacitância, então a lógica, na verdade, se mantém a mesma. Genial, cara, simplesmente genial, fala sério, você não tá acreditando, mas realmente funciona. E vamos ver a diferença entre esse sensor e um sensor de presença capacitivo, por exemplo. Cara, para os sensores de presença, o fim de curso, chame como vocês quiserem, o princípio é o mesmo, mas esse dispensa a regra de 3 ali. Foi mal a regra de 3, mas tu vai ter que vazar, sai daí, vai. Nesse caso, basta você saber qual é a capacitância, quando não tem nada interferindo no campo formado entre as placas. Como a gente viu, quando existe qualquer coisa entre as placas, sei lá, uma criança que joga Fortnite, também existe uma alteração na permissividade elétrica, e isso interfere na capacitância. Simples, cara, se a capacitância está diferente do que você mediu quando não tinha nada ali, é porque provavelmente tem a presença de algum objeto ou algum jogador de Fortnite perdido. O encapsulamento dos sensores capacitivos são do tipo sonda, e não tem nenhuma relação com as sondas usadas pelos médicos, é só o nome mesmo. Na prática, esses sensores são bem tranquilos de instalar. Para processar os dados, você pode usar um simples Arduino ou qualquer outro microcontrolador, mas em aplicações industriais, geralmente você encontra esses sensores conectados a um CLP, mais conhecido como controlador lógico programável. Geralmente são necessários conectar 3 fios para que o sensor funcione corretamente, para que você possa medir seja lá o que for. O primeiro desses fios é o positivo, o segundo é o sinal e o terceiro é o terra. Essa disposição e a forma como você vai conectar tudo pode variar conforme o modelo do sensor, então sempre vale a pena dar aquela lida no manual, feito com muito carinho pelo engenheiro gente boa que não quer que você se exploda caso você ligue o sensor errado. E caso você queira saber mais de como mexer mas na prática com esses sensores, fica a recomendação de um software chamado Fritzing. Basta você entrar no site deles, fazer o download, é completamente gratuito, e ele vai permitir que você simule sensores, capacitores, tudo isso ligado a placas do tipo Arduino, simular tudo, ver como é que se comporta e ser feliz. Cara, e esses sensores são muito utilizados, ao ponto que durante a minha pesquisa eu encontrei pessoas fazendo bananas como de sensores capacitivos. O cara usou uma banana como sensor capacitivo. Bom, prioridades, não é mesmo? Bom, e por fim, eu fui tentar fazer uma simulação no Proteus, que é um software em que você pode simular circuitos eletrônicos. Bom, o circuito que eu montei, ele é baseado no CI oscilador 555, que também é usado como timer, e o funcionamento dele é bem simples, é um CI muito comum e muito utilizado, e basicamente ele vai gerar um sinal com uma certa frequência, que é proporcional à capacitância do capacitor de clock que você atrelar a esse CI. Bom, então lá fui eu me aventurar no Proteus e o circuito que eu montei é basicamente esse aqui. Infelizmente o Proteus não tinha o sensor capacitivo, então a alternativa foi pegar vários capacitores de valores diferentes, ligar eles numa chave seletora de 6 estados para a gente poder ir selecionando a capacitância que a gente quer testar. A saída da frequência a gente analisa com o osciloscópio e aí é possível a gente ver a diferença que cada capacitância vai gerar na frequência do nosso sinal. Bom, cara, então sem mais delongas eu fui lá e comecei a simular o circuito todo com o osciloscópio.
Mas foi um tremendo balde de água fria quando eu recebi o primeiro alerta de que a simulação tinha crashado. E eu tentei várias outras vezes e todas as vezes aconteceu a mesma coisa. A CPU do computador não estava dando conta da simulação e estava crashando tudo. E apenas uma vez eu consegui ver um vislumbre da simulação, que realmente apareceu no osciloscópio o sinal de onda retangular que eu estava esperando. Mas foi por alguns breves instantes, logo depois crashou de novo. Mas bom, pelo menos deu pra ver que tá funcionando. Mas cara, nesse vídeo que tá rolando aí no fundo a gente pode ver, seria basicamente isso, que a saída que a gente ia ter do 555 analisada através de um osciloscópio. E cara, basicamente o que a gente poderia fazer aí é, a partir da capacitância do nosso capacitor, obter uma frequência X. Seguindo a lógica que a gente já viu anteriormente sobre a relação da capacitância com o nível de um tanque, por exemplo, a gente poderia pegar essa frequência, analisar com o microcontrolador, o Arduino, por exemplo, e poder determinar qual o nível do líquido. Analisar a frequência, porque no caso é muito mais fácil você analisar a frequência do que você ficar analisando capacitância, sem contar que a precisão também é maior. Bom, cara, mas não fica chateado não, porque essa placa vai ser montada na prática, esse circuitinho vai ser montado e a gente vai ter um vídeo falando sobre ele especificamente aqui no canal, tá? Caras, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido sobre os sensores capacitivos. Foi um vídeo trabalhoso de fazer, espero que tenha ficado divertido e ao mesmo tempo didático. Lembrar também que todas as referências e o material que eu usei para elaborar o vídeo vão estar na descrição, organizadinho, então é só ir lá e dar uma olhada, vale a pena. Então vai terminar o vídeo por aqui, falou, fui, tchau.